O ser humano vem há milênios vivendo dentro de uma condição de sofrimento. E há diversas formas de perguntas no que diz respeito a esses quadros de sofrimento presente em cada um de nós, na pessoa, nesse assim chamado ser humano. São os diversos sofrimentos psíquicos. Aqui eu quero, nesse encontro, trabalhar isso um pouco com você. Quando as pessoas falam de modelos de pensamento, de representações desses modelos de pensamentos conflituosos, aflitivos, que produzem confusão, desordem e que nos coloca num estado, na verdade, de insanidade. Por que isso nos acomete? Será possível uma vida livre desta condição? Por exemplo, lidar com pensamentos obsessivos, compulsivos. Repare o sofrimento que isso representa. Repare a questão da depressão, ansiedade. Nós temos a questão da inveja, do ciúme, do medo, dos diversos temores presentes no ser humano. Nós teremos que ficar aqui muitas horas trazendo essas expressões, essas designações, essas nomeações desses estados. E depois de muitas horas não esgotaríamos, porque são inúmeros os estados internos de complicações, de problemas que trazemos. Nós não sabemos ter um olhar direto para isso. Não sabemos lidar com os pensamentos. Então nós temos uma mente inquieta, uma mente tagarela, uma mente carregada de pensamentos negativos, repetitivos. Qual será essa verdade? Me refiro à verdade do pensamento. Nós não sabemos o que é o pensamento, nós não sabemos o que é o pensar, não sabemos o que é o sentir. Assim, quando dizemos que estamos vivendo, na verdade, nós não sabemos o que é o viver. O que é que, na verdade, nos falta? Por que não sabemos a verdade de tudo isso? Porque não temos a ciência de ser. Nos falta, sim, autoconhecimento. Desde criança, você tem contato com o pensamento. Eu tenho dito que não existe nada mais íntimo de você do que essa companhia, a companhia dos pensamentos. E apesar de, desde pequeno, você estar aqui lidando com pensamentos, você tem agora o quê? 30 anos? 50? 70? Você ainda não sabe como o pensamento funciona. Não sabemos como ele funciona. Nós não podemos pôr e dispor do pensamento. Embora tenhamos uma crença, notem isso, uma crença criada pelo próprio pensamento, de que nós somos aquele que pensamos e que podemos pôr e dispor dos pensamentos. Quando alguém nos diz pense a respeito, o que ela está nos dizendo? Ela acredita que somos capazes de pensar? E quando ouvimos isso, é verdade isso, que nós realmente podemos pensar a respeito disso ou daquilo? Qual será a verdade sobre o pensamento?
Quando você olha para o pensamento, aprende a olhar para o pensamento, e é isso que vamos trabalhar aqui com você. Vamos lhe mostrar como é possível tomar ciência do pensamento. Aprender a olhar para o pensamento. Porque até nisso nós fracassamos, porque acreditamos que estamos olhando para o pensamento. Na verdade, é o pensamento se ligando no seu próprio movimento. E é algo que parte dele. Não sabemos o que é olhar para o pensamento. Então vamos, com calma, olhar para isso agora. Isso tem tudo a ver com o despertar da consciência, com o florescer do seu natural estado de ser, que alguns chamam de iluminação espiritual. Enquanto você não tiver ciência do próprio movimento do eu, desse mim, da pessoa que você é, psicologicamente, enquanto isso não for resolvido, não haverá o florescer daquilo que realmente é você em seu ser. E quando isso não está presente, a confusão estabelecida pelo pensamento é o que está presente. Isso presente, a confusão, a desordem, o sofrimento, a ilusão está estabelecida. E é assim que temos vivido nossos dias, nossas vidas. Essa minha particular vida, já de 30, 40, 60, 70 anos. Os pensamentos em você, note isso, eles acontecem. Mas acontecem como a chuva acontece. Você olha para o céu pela manhã e está tudo bem. Nenhum sinal de nuvens escuras. E de repente um vento sopra e para. O céu se torna carregado de nuvens e a chuva cai. Você não controla os ventos, não controla as nuvens, não controla a chuva. Isso acontece. Psicologicamente, funcionamos exatamente da mesma forma. O vento sopra, as nuvens chegam e a chuva cai. Esses estados internos em nós se alteram. Um pensamento surge, uma emoção surge, uma sensação, um modo de perceber, e tudo isso acontece. É o pensamento em você que cria a ilusão de alguém produzindo isso, responsável por isso, fazendo isso. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se é verdade que é você que pensa, por que você não dispensa todos os pensamentos que lhe causam, por exemplo, medo? Nenhum ser humano no planeta aprecia o medo. O medo é algo do qual queremos nos livrar. Queremos nos ver livres disso. E, no entanto, você está aqui e um pensamento surge e ele traz com ele um estado. Notem que pensamento é algo que sempre vive acompanhado de sensação, de sentimento, de emoção, de imagem. E isso, quando chega nesse corpo, traz um estado. Se é você que pensa, por que você não dispensa todos os pensamentos que não quer? E fica só com os que você quer? Percebem a pergunta? Isso não é possível. E não é possível por quê? Porque não é você que pensa. O pensamento acontece, como a chuva acontece.
Não é você que controla o pensamento, nem o sentimento, nem a emoção. Isso é uma crença que o próprio pensamento está lhe dando. Em nossa cultura humana, em nossa sociedade, em nosso mundo, nós aprendemos assim, que somos nós que pensamos, que podemos cultivar pensamentos bons e nos livrar de pensamentos ruins. Olhe de perto isso e irá perceber que você, aqui nesse instante, não sabe qual será o próximo pensamento. Me diga aí, qual será o próximo pensamento que você vai ter? Você não pode ter uma resposta para isso, porque não existe. Você não sabe qual será o seu próximo pensamento, assim como não sabe controlar os pensamentos quando já estão presentes. Eles chegam e, como a chuva, fica por um tempo e depois para. Os pensamentos chegam, ficam por um tempo, desaparecem e logo um outro surge e depois um outro e depois um outro. É assim que nós funcionamos. Assim nós temos que ter um olhar diferente para nós mesmos, aqui e agora. Temos que descobrir o que é olhar para esse movimento, que é o movimento da mente, que é o movimento do pensamento nesta mente como nós conhecemos. Notem, a mente como nós conhecemos é a mente que funciona nesse modelo. Aqui nós estamos dizendo para você que é possível uma nova mente que nós desconhecemos e que os sábios conhecem. Os seres realizados conhecem. Não é a mente desse jeito, como as pessoas funcionam, onde os pensamentos funcionam exatamente desse jeito, provocando estados internos, como esses pensamentos, trazendo estados de ansiedade e depressão, trazendo sofrimento psíquico. Repare o que estamos dizendo nesse encontro aqui para você. Estudar a si mesmo é compreender como você funciona, como a mente funciona. Compreendendo como a mente funciona, você tem a habilidade de lidar com o pensamento. Uma vez que você compreenda que não existe esse elemento chamado mim, eu, envolvido, repare, com esse lidar com o pensamento, a gente chega lá. Olhar para esse movimento do pensamento, essa é a primeira coisa. Perceber como a mente egóica funciona. Essa mente egóica é esta consciência do eu. Como nós funcionamos, como nossos pais funcionam, nossos avós funcionaram, nossos bisavós funcionaram enquanto estavam conosco. Aqueles que chegaram antes de nós funcionavam assim e nós estamos funcionando assim. E os que virão depois, nossos filhos, netos, estarão funcionando da mesma forma. E por que é que nós funcionamos assim? Porque não compreendemos como é esse movimento, como ele funciona. Isso tem nos colocado em uma condição onde estamos vivendo na mente egóica, na mente dualista, na mente separatista, na mente egocêntrica, nesta consciência do eu. Aqui nós temos uma proposta dentro desse trabalho.
é o fim para essa condição de sofrimento psíquico, de mente egóica, de consciência do eu, para algo inteiramente novo? A mente nova, veja, não é outra coisa a não ser a mente livre desse conteúdo. Aqui, quando falamos com você da aproximação de um olhar direto para todo esse movimento, que é o movimento do eu, desse estudar a nós mesmos, estamos falando da própria mente se tornando cônscia dela própria, ciente dela mesma. Então, essa mente ciente dela própria, ocorre um esvaziamento desse conteúdo. Então, o esvaziamento desse conteúdo, que é o conteúdo do eu, do ego, desta forma de funcionamento inconsciente e mecânica, presente, típica da mente egóica, não observada, uma vez que a mente se torne cônscia dela mesma, ciente dela própria, há um esvaziamento desse conteúdo. E quando ocorre esse esvaziamento, nós temos uma mente livre, uma mente nova. Algo novo surge. Nós precisamos aprender o que é aprender sobre nós mesmos. Não sabemos o que é isso. Aprender sobre aquilo que somos é desaprender tudo que sabemos sobre quem nós somos, uma vez que o que sabemos sobre quem nós somos consiste de crenças, de ideias, de conceitos, de preconceitos, de avaliações, de julgamentos, de ideias equivocadas. Isso tem nos dado esse sentido de ser alguém, que é um equívoco, que é uma ilusão. É isso que tem nos mantido, está nos mantendo dentro desta confusão, desse estado de desordem e sofrimento psíquico. Aqui nós temos falado a você a respeito desse olhar novo para o movimento do pensamento. Qual é a forma real de ter essa aproximação? Observando. Se auto-observar é observar o movimento do pensamento. Notem, é observar o movimento do pensamento. Não é fazer algo com o que surge. É trazer consciência para esta observação. Por que o ser humano sofre? Ele sofre porque ele se vê como alguém presente, vivendo no tempo e no espaço, tendo a ilusão do controle da vida, do que acontece, das experiências, dos sentimentos, dos pensamentos, das emoções, das percepções, das sensações. Isso nos coloca numa condição psicológica de resistência, de luta, de atrito, de conflito com o que aparece. Em razão dessa resistência está presente o sofrimento. Aprender a olhar para o que surge aqui nesse momento é colocar energia de atenção sobre esse movimento, que é o movimento do pensamento. É quando a mente, nesse instante, uma vez que essa atenção está presente apenas para olhar,
Eu disse olhar. Não é a partir de um observador estar vendo alguma coisa. Qual é a diferença? Quando um observador surge, ele surge com ideias sobre o que ele está vendo. Ele diz, eu não gosto, ou ele diz, eu gosto, ele diz, eu quero, ou eu não quero. Quando esse observador chega, ele julga, ele compara, ele avalia. Até esse momento, a nossa forma de aproximação da vida, quando olhamos algo, é olhar a partir do eu, desse mim, que é o observador. Então, quando um pensamento surge dentro de você, você não olha, você se embola com ele. Quando ele é agradável, você gosta dele, se enrola e se embola com ele. Quando ele é desagradável, você não quer ele presente, quer rejeitá-lo, rechaçá-lo, briga com ele. Então, é assim que nós temos funcionado. Ou nós estamos a favor ou contra. Não sabemos o que é olhar sem interferir, sem se envolver. Aqui trazer para esse momento essa atenção sobre o movimento do pensamento é permitir que o cérebro se aquiete, que a mente se torne cônscia dela mesma. Nesse olhar, se isso está presente, o elemento eu, o ego, o observador, não entra. Essa é a forma real de aprender sobre nós mesmos. Olhando. Olhando sem o eu, olhando sem o observador. O pensamento surge e você olha. Ele está acompanhado de uma sensação, de um sentimento, de uma emoção, de uma imagem, e você olha. Mas aqui esse olhar, vou repetir, é só olhar, não é fazer algo com isso ou contra isso. Aprender a acompanhar cada pensamento que surge com sua respectiva resposta reativa, que também vem do passado, juntamente com ele. Um sentimento, uma emoção, uma sensação. Tomar ciência de cada pensamento, cada sensação, cada emoção e apenas olhar para isso. Trazer atenção para esse instante. Nesse momento, a mente está se tornando cônscia dela própria. Então ocorre exatamente isso que estamos colocando aqui para você. Temos a possibilidade do esvaziamento desse conteúdo psicológico que vem do passado. Esse conteúdo ele está sustentando a ilusão de alguém presente em razão da desatenção, em razão da presença desse eu, desse observador. Mas agora, nesse instante, temos uma atenção sobre esse movimento, um olhar novo sobre essa experiência. Não temos o experimentador, não temos o eu, não temos o ego. Então nós temos uma forma real de aproximação de nós mesmos. Isso é o autoconhecimento. É o olhar sem o observador. É se tornar ciente, cônscio de si mesmo, nesse instante. Então nós temos aqui a aproximação da meditação. Notem que meditação não se separa do autoconhecimento. Eu tenho enfatizado muito isso aqui.
Autoconhecimento não é uma ferramenta que alguém se utiliza dela para obter resultados aí fora. A verdade sobre o autoconhecimento é ter uma aproximação desse sentido do eu. E você se aproxima desse sentido do eu quando percebe que ele é esse elemento que surge como sendo o observador, o experimentador, aquele que julga, compara, avalia. Então, a verdade do autoconhecimento é o descarte desse elemento que é o eu. Nesta atenção, uma vez que você coloque atenção sobre esse momento, esse sentido do eu é descartado e esse olhar está presente. Então, nesse momento, um espaço novo se abre e esse espaço é o espaço da meditação. A meditação é a aproximação do momento sem o passado. Passado que é o observador, que é o experimentador. Então, nesse instante, todo esse conteúdo do ego, desse mim, nesse formato de memória, de lembranças, de recordações, aparece e se dissolve, porque não recebe essa continuidade da resistência, do julgamento, da comparação, da rejeição ou da identificação desse gostar, desse querer mais. Típico do eu quando vê o que gosta. Quando o que aparece ele não gosta, ele rejeita. Então, o que é aprender sobre si mesmo? É aprender, nesse instante, a olhar para todo e qualquer movimento que surja. Apenas olhar. Você não vai fazer nada com isso depois, então não se trata desse aprender acumulando, conhecendo, aprendendo mais. É só o aprender. O verbo está aqui, no presente ativo. É a ação do aprender, do olhar, do observar, sem o observador, do olhar, sem alguém olhando, desse aprender, sem alguém acumulando informações sobre isso. O que estamos colocando aqui para você é parte da meditação. Nós temos aqui no canal e também em nossos outros canais diversos vídeos a respeito desta aproximação da meditação e desta verdade da realização daquilo que é você em seu ser, quando temos esta arte do autoconhecimento, como temos colocado aqui no canal. Então, esse é o nosso assunto com você, aqui nesse canal e também em nossos outros canais. Você tem aqui na descrição do vídeo o link para conhecer. Mais do que esses vídeos, nós temos encontros online que ocorrem nos finais de semana. Sábado e domingo estamos juntos, através de perguntas e respostas, dentro de um contato com o silêncio. Temos um momento de aproximação da visão da verdade sobre quem nós somos. Aqui na descrição do vídeo tem o link do WhatsApp para você participar desses encontros nos finais de semana. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz sentido para você, fica aqui um convite, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e coloca aqui no comentário. Sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Então, quando as pessoas dizem assim, eu quero a iluminação, eu quero despertar para ser feliz, elas estão projetando um eu feliz. Eu quero a iluminação para ser sábio.
Elas estão projetando um eu sábio. Ainda é uma projeção do ego.